Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha. Capítulo 8. O dia do julgamento. Tempestades internas e a escolha dos 7. 2 meses. Esse era o tempo até o julgamento. 2 meses para organizar as provas, preparar o discurso, revisar estratégias. Mas também 2 meses para conviver com a tensão que crescia em silêncio. A cidade esperava. A imprensa especulava. Os familiares da vítima, silenciosos, aguardavam justiça. E eu tentava pensar. Mas pensar nem sempre é alívio. Havia dias em que a dúvida me acordava antes do sol. Outros em que eu fingia não sentir nada, só para seguir funcionando. Foi numa dessas manhãs que Laura me falou da proposta. Uma vaga como correspondente internacional. Um cargo cobiçado. Nova York, talvez Bruxelas. Ela estava radiante, com aquele brilho que eu só via quando ela falava de sair, de ir, de recomeçar. Vem comigo? Ela perguntou, quase em tom de brincadeira. Mas havia seriedade por trás do sorriso. Eu hesitei. Sorri de volta. Mas algo dentro de mim doía. Um pensador dinamarquês, cujo nome me fugia à memória, dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Era isso que eu sentia, liberdade demais. Porque aceitar significava partir. E partir significava deixar tudo para trás. Inclusive aquele caso. Poderia abandonar o julgamento? Poderia deixar outro sustentar diante do júri uma tese que fora minha desde o início? No gabinete, os autos se empilhavam como sentinelas silenciosas. Entre eles, convites. Um cargo na assessoria do procurador-geral. Uma vaga no Conselho Superior do MP. Até mesmo um sussurro de pré-candidatura. É a hora, Saulo. Você já deu o que tinha que dar no júri. Agora é voar, dissera um colega influente. Mas eu não sabia se queria voar, ou se já estava caindo. Camus falava da coerência como única forma de revolta. Se tudo é incerto, só nos resta sermos fiéis ao que sustentamos. Mas e se o que eu sustentava fosse insuficiente? E se a dúvida estivesse justamente em mim? À noite eu lia os autos de novo, desenhava esquemas no caderno, refazia trajetórias, apagava. Laura passava por mim e sorria, tocava meu ombro, e às vezes eu quase acreditava que poderia largar tudo, mas então me vinha um pensamento. Nietzsche, eterno retorno. E se tudo isso tivesse que se repetir? Se eu tivesse que reviver esse caso, essa angústia, esse julgamento, 1000 vezes, eu me sustentaria na mesma tese ou fugiria? As perguntas se acumulavam. No campo jurídico, que linha seguir em plenário? Usar a força da emoção ou a frieza da lógica? Chamar a atenção para o risco do precedente ou para a injustiça da impunidade? E no campo humano, como olhar nos olhos da mãe da vítima e dizer que não estaria lá? Como delegar o momento mais decisivo do caso? Eu não tinha respostas, mas sentia que, de algum modo, a decisão sobre o julgamento seria também uma decisão sobre mim. Na noite seguinte, Laura chegou mais tarde. Trazia uma garrafa de vinho e um silêncio contido nos olhos. Sentamo-nos à mesa da sala. O jantar estava frio. A cidade lá fora parecia suspensa. Liguei para eles hoje, ela disse, quebrando o silêncio. E aceitei a proposta. Fiquei quieto. Ela me olhou com delicadeza, mas firmeza. Não vou esperar indefinidamente. Você sabe disso, Saulo. Assenti, sem raiva. E disse calmamente. E você sabe que eu não posso ir agora. Ela respirou fundo, bebeu um gole do vinho e sem medo falou. Não é só agora, Saulo. É que talvez você nunca vá. Talvez você não saiba sair. Talvez esteja tão acostumado a estar cercado de tragédias
que não saiba mais o que é viver fora delas. A frase me feriu, porque era em parte verdade. Mas respondi: não é questão de apego ao sofrimento, Laura. É questão de responsabilidade. Não posso construir essa tese, conduzir esse caso até aqui e abandonar no final. Seria como trair não só a vítima, mas a mim mesmo. Ela sorriu triste e disse: você fala como um filósofo preso num tribunal. Refleti e falei: talvez eu seja mesmo, mas é o tribunal que me faz sentido, não a fuga. Laura me olhou por um tempo que pareceu longo. Eu te amo, Saulo, mas não posso continuar sendo coadjuvante da sua missão. Respondi de imediato: e eu não posso deixar de ser quem sou. Ela abaixou os olhos e perguntou resignada: então é isso? Levantei e me aproximei. Segurei sua mão com cuidado e sinceramente disse: isso é um intervalo. Talvez a vida reencontre os nossos passos mais adiante. Ela sorriu, mas seus olhos já estavam marejados. E se não reencontrar? Não respondi. Algumas escolhas não têm retorno. E talvez amar também fosse saber partir. Naquela madrugada, Laura dormiu em minha cama, mas acordou cedo. Antes de sair, deixou um bilhete sobre a escrivaninha. Era curto, direto, como tudo o que sempre admirei nela. Viva essa verdade até o fim. A minha começa em outro lugar. Com amor. Laura. Fiquei ali por minutos. O sol ainda não havia nascido. Abri a janela. A cidade estava quieta. E eu ainda estava inteiro, mesmo com o coração em pedaços. As semanas que se seguiram foram tudo menos silenciosas. O gabinete tornou-se um redemoinho. Familiares da vítima batiam à porta, alguns com lágrimas, outros com revolta nos olhos. Queriam saber se aquele homem seria finalmente julgado, se a justiça dessa vez não falharia. Representantes de associações de vítimas vinham quase diariamente, trazendo relatórios, estatísticas, súplicas, e do outro lado, os integrantes da Comissão de Direitos Humanos pediam garantias, lembravam o impacto diplomático do caso, o risco de um julgamento contaminado por pressões externas. O senhor está certo da autoria? Perguntou um deles, certa tarde. Estou certo de que o júri merece decidir com tudo o que temos. Respondi com voz firme, mas sem arrogância. A imprensa também não dava trégua. Reportagens diárias, colunas opinativas, análises jurídicas. Uns me chamavam de corajoso, outros de imprudente. Todos, de alguma forma, esperavam algo de mim. E eu, entre pilhas de documentos e olhares desconfiados, tentava me manter lúcido. Os estagiários ajudavam como podiam. Reviam atas, organizavam trechos de depoimentos, simulavam possíveis argumentos de defesa. E se eles começarem com a tese da dúvida? Perguntou um deles. Sorri. Então vamos mostrar que a dúvida, quando é sincera, não encobre. Ilumina. À noite, sozinho no gabinete, voltava a pensar em Laura. Mas agora o vazio já era diferente. Não era mais a dor da perda. Era a aceitação de que havia, sim, muitas formas de verdade, e que a minha, por mais dura que fosse, precisava ser sustentada. O julgamento estava próximo, e como nunca antes, eu estava pronto. No dia do julgamento, o sol ainda não havia vencido a névoa fina daquela manhã de segunda-feira, mas a cidade já estava desperta, e em alvoroço. Acordei antes do despertador. O relógio marcava 5h43. Lá fora, um silêncio curioso. Não era calma, era suspensão. Como se tudo estivesse à espera. Permaneci deitado por alguns minutos. Os olhos abertos, fixos no teto.
Tentei fazer silêncio por dentro também, mas não consegui. Não havia mais margem para dúvidas, nem espaço para arrependimentos. Só a responsabilidade do que viria. Pensei no que diria aos jurados. Pensei em Laura. Pensei no menino atingido pelas costas. E me perguntei, por um instante, quem seria eu ao final daquele dia. A televisão já transmitia as primeiras imagens ao vivo da frente do Fórum Central. Repórteres alinhavam suas falas como se narrassem uma final de campeonato. Expectativa enorme para o julgamento do professor neozelandês acusado de tentativa de homicídio com uma flecha, dizia uma. Saulo Meirelles, promotor do caso, deve sustentar a tese de dolo eventual, uma tese difícil, polêmica. Analisava outro. As manchetes rodavam em tempo real nos portais. O caso da flecha. Começa hoje o julgamento que parou a cidade. Justiça em xeque. O promotor e a defesa frente a frente. Não havia como escapar. Era o centro do furacão. E eu sabia disso. Ao chegar ao fórum, por volta das 7h30, o cenário era digno de estado de exceção. Filas se formavam ao redor do prédio. Pessoas com cartazes de apoio à vítima. Outras exigindo um julgamento justo. Crianças nos ombros dos pais, idosos em cadeiras de praia. Como se fosse um espetáculo. Ou uma procissão. A entrada principal havia sido isolada por grades metálicas. Policiais militares, guardas municipais e servidores da segurança interna tentavam organizar o fluxo. Senhas eram distribuídas desde o amanhecer. 120 lugares para o público e mais de 600 pessoas queriam entrar. Havia tensão no ar, mas também um entusiasmo estranho, como se a cidade tivesse encontrado naquele julgamento o seu espelho. No interior do fórum, o movimento era outro. Funcionários limpavam os corredores, ajeitavam microfones, testavam caixas de som. O grande salão do primeiro tribunal do júri, com seu teto alto, cortinas vermelhas e móveis de madeira escura, era preparado como um templo. A mesa do juiz-presidente fora coberta com pano de feltro novo. As poltronas dos jurados tinham sido ajustadas, as jarras de água preenchidas, os copos dispostos com rigor quase cerimonial. Os servidores, sempre atentos, seguiam o ritmo determinado pelo juiz-presidente. Cada um conhecia seu papel. Oficiais de justiça, escreventes, servidores da defensoria e da promotoria. Tudo fluía com a precisão de quem já sabia que aquele não seria um julgamento qualquer. Enquanto subia as escadas laterais e me dirigia ao gabinete, que ficava ao fundo do corredor, passei pelo antigo salão, que chamávamos de Salão dos Passos Perdidos. Ali, ladeando as paredes de mármore, repousavam os bustos dos grandes nomes do júri. Roberto Lira, com sua austeridade implacável. Cordeiro Guerra, orador vibrante, cujas palavras pareciam fustigar a alma. E Evandro Lins e Silva, com quem tive o privilégio de conviver brevemente, ainda nos meus primeiros anos de advocacia, quando eu ainda tateava as palavras da justiça como quem aprende a andar no escuro. Parei por um instante diante deles, e ali, no silêncio cúmplice dos que já haviam partido, eu quase sussurrei um apelo. Que me iluminassem, que me dessem um conselho, uma súplica, um sinal, que ao menos me ajudassem a seguir inteiro até o final daquele dia. O que se esperava de mim ia além da técnica. Exigia fibra, lucidez e fé. Mas fé era o que eu menos tinha. Restava-me, como sempre, a responsabilidade. Segui pelo corredor. O relógio marcava 8h12. O tribunal ainda dormia em silêncio. O julgamento estava marcado para as 13 horas. Mas a movimentação no fórum começou bem antes. Por volta das 11h30, começaram a subir os primeiros rostos conhecidos. Colegas da promotoria, alguns juízes.
antigos professores. Uns vinham apertar minha mão com sinceridade, outros apenas para marcar presença. A maioria para não perder a chance de estar ali, naquele caso que já ganhara status de evento. Ouvi palavras de incentivo, frases curtas, olhares calculados. Força, Saulo. Você vai bem. Estamos contigo. Mas por trás de cada gesto havia algo mais. Um julgamento que antecedia o do júri. E eu já me acostumara com isso. Às 12 em ponto chegou o acusado. Ethan Callahan. Terno escuro bem cortado, sapatos polidos, barba feita. Ao seu lado, a esposa e a filha, a menina trazia nas mãos uma flor, que largou no colo da mãe assim que viu os repórteres. Havia na postura de Ethan um misto de tranquilidade e contenção. Como se soubesse que cada movimento seria observado, analisado, interpretado. Atrás dele, os advogados. Duas figuras altivas, imponentes, seguidas por estagiários e associados como quem arrasta uma pequena comitiva. Ternos engomados, pranchetas organizadas, celulares silenciados, mas sempre ao alcance. Caminhavam com a confiança de quem domina o cenário, ou, ao menos, sabe performá-lo bem. Pouco depois, vi o juiz-presidente atravessar o saguão com semblante tenso. A responsabilidade dele não era menor que a minha. Sabia que cada passo em falso poderia gerar uma nulidade, uma manchete ou uma desconfiança. Conversava com servidores. Dava ordens curtas e precisas. Era preciso garantir que as testemunhas da acusação e da defesa permanecessem em salas distintas, sem qualquer contato. Era preciso cuidar da alimentação, da acomodação, da segurança, dos horários. Era preciso prever o imprevisto. Esse julgamento pode levar até 3 dias, disse ele a um assessor. E não podemos permitir que se torne um circo. Às 12h40, os servidores começaram a chamar os jurados. 21 pessoas, pré-selecionadas por sorteio anterior, começaram a entrar no plenário. Homens e mulheres, alguns bem vestidos, outros discretos. Carregavam pastas, garrafinhas de água, expressões fechadas. Alguns olhavam o chão, outros os rostos no público. Daquele grupo, 7 seriam sorteados dentro de instantes. E seriam esses 7 que carregariam, nas próximas horas, o poder de decidir. O destino de Ethan, o eco da flecha. E, de certo modo, o desfecho da minha própria história. No gabinete, tudo estava em ordem. Meus 2 estagiários falavam baixo, quase em sussurros, enquanto conferiam pastas e organizavam as cópias do processo. Havíamos revisado os roteiros de perguntas, reorganizado as fichas com os trechos dos depoimentos mais importantes e separado os laudos com marcadores coloridos. Abri a gaveta de cima e retirei a toga. Aquela peça sempre me pareceu mais que um símbolo. Era uma armadura. Pesava nos ombros, mas também dava forma. Me obrigava a assumir uma postura. Antes de me vestir, fui até a pequena copa anexa. Peguei o pão com queijo, embrulhado em papel manteiga, e preparei um café. Comi devagar, em pé, diante da janela que dava para os fundos do fórum. Foi então que pensei no meu pai. Lembrei do dia em que contei que não queria seguir com a empresa da família. O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer reprimenda. Só depois, com o tempo, é que soube. Não era decepção. Era medo. Medo de que eu me frustrasse com um sistema em que ele nunca acreditou. Mas apesar das discordâncias, meu pai nunca me impediu. Nunca tentou me fazer recuar. Disse apenas: se for para entrar nisso, entra direito. Não brinca com justiça. Não brinca com a dor dos outros. E no fundo, ele sempre acreditou que eu faria o certo, às vezes com mais fé do que eu mesmo. Naquele instante, percebi que mais do que vencer ou convencer, meu papel ali
era honrar essa crença. Terminei o café em silêncio, respirei fundo, voltei à sala. Vamos? Perguntei aos estagiários. Eles assentiram. Eu vesti a toga e seguimos para o plenário. A sessão se inicia. O plenário já estava tomado quando entrei. Um burburinho denso tomava conta do ar. Vozes abafadas, cadeiras raspando discretamente, microfones sendo testados com estalos curtos. Era o som de uma sala à beira do rito, prestes a se transformar em palco. Caminhei direto à tribuna reservada ao Ministério Público, toga nos ombros, olhar atento. Dali, já instalado, comecei a observar o cenário ao meu redor. À esquerda, vi o acusado, Ethan Callahan, sentado, ligeiramente curvado para trás, voltado de costas para mim. Conversava em voz baixa com seus advogados, que estavam na bancada, ligeiramente elevada, atrás dele. A composição era precisa, quase teatral. Uma linha defensiva cercada de livros, códigos abertos e resumos estratégicos. À direita, o espaço reservado para os 7 jurados sorteados estava marcado por cadeiras encapadas, ainda vazias, prontas para receber os cidadãos que, em breve, seriam o próprio juízo. À frente, um pouco mais adiante do centro do plenário, estavam os 21 jurados convocados, sentados em 2 fileiras. Homens e mulheres de expressões sérias. Alguns inquietos, outros em expectativa silenciosa. Sabiam que dali 7 seriam sorteados para decidir, e os demais, dispensados como testemunhas mudas de um processo que não lhes caberia julgar. Logo à frente dos jurados estava o espaço reservado aos depoimentos. Uma cadeira simples, uma pequena mesa, um microfone. Ali se sentariam, um a um, as testemunhas, os peritos e o próprio réu, caso decidisse falar. E atrás de tudo isso, o público, um mar de rostos inquietos. O salão completamente lotado. Estavam todos ali, familiares da vítima, jornalistas credenciados, curiosos, representantes de entidades de direitos humanos. Alguns com olhos marejados, outros armados de celulares, gravadores, pranchetas. Era mais do que um julgamento. Era um acontecimento social. E eu, como tantos outros, havia tomado meu lugar no palco. O escrivão se levantou e, com um gesto contido, soou a campainha metálica sobre a mesa lateral. Um estalo cortante reverberou pelo salão, que logo mergulhou em um silêncio de expectativa. Todos se levantaram. Portas laterais se abriram e o juiz-presidente entrou, sério, postura ereta, semblante fechado. O olhar percorria a sala com sobriedade, como quem já antecipava o que aquele julgamento exigiria. Caminhou até sua cadeira com passos firmes. A toga se acomodava sobre os ombros largos. E as mãos, sempre controladas, mantinham-se livres de qualquer papel. Sentou-se com a solenidade que o cargo e o momento impunham. Fez um leve aceno com a cabeça. Podem sentar-se. As cadeiras rangeram em uníssono. O ruído breve da acomodação coletiva dissipou a tensão por um segundo. Mas não a eliminou. O juiz então se voltou para mim. Bom dia, doutor Saulo Meireles. Bom dia, doutores, disse dirigindo-se à defesa. Peço silêncio absoluto. Esta sessão será longa e exige respeito de todos os presentes. O tribunal do júri será instalado neste momento. Seu tom era firme, sem exageros. Mas havia ali algo de aviso, quase um presságio. O juiz ajustou o microfone e anunciou. Daremos início agora ao sorteio do conselho de sentença. Dos 21 cidadãos presentes nesta sala, 7 serão escolhidos para compor o corpo de jurados. As partes poderão exercer o direito de recusa e motivada, até o limite legal. Essa era uma das fases mais minuciosas do julgamento. E a maioria do público sequer imaginava o quanto ela pesava. Durante a semana anterior, minha equipe e eu passamos horas analisando os nomes que constavam na lista de convocados.
um a um. Idade, profissão, endereço, perfil. É um trabalho sutil e às vezes ingrato. Tentar adivinhar, a partir de pequenos dados, o peso de convicções invisíveis. Se eram religiosos, se moravam em regiões periféricas, se já tinham histórico de violência na família, se tendiam a se sensibilizar mais com a dor da vítima ou com o constrangimento do acusado. Eu sabia que os advogados da defesa faziam o mesmo. Era um jogo silencioso. Quem recusaria quem? Quem deixaria passar alguém que poderia ser decisivo? Cada parte tinha o direito de recusar até 3 nomes, sem precisar justificar. A recusa era apenas um não, pronunciado de forma eloquente, e a sorte seguia. O escrivão posicionou a urna de madeira no centro do salão. Girou a manivela com cuidado, e os pequenos cartões começaram a se misturar lá dentro. Um embaralhar de destinos. O juiz, então, estendeu a mão. Primeira jurada sorteada. A roleta humana havia começado. O juiz retirou da urna o primeiro nome. Leu em voz alta. Uma mulher, de 30 e poucos anos, professora da rede pública. Ela se levantou, um pouco trêmula, e ocupou a cadeira à direita do plenário. A defesa trocou olhares entre si. Nenhum sinal de recusa. Ela ficou. O segundo nome foi chamado. Homem, 70 anos, evangélico, morador do subúrbio. E então o vi. Caminhava em direção ao assento, com uma Bíblia preta nas mãos, apertada contra o peito. Inclinei-me levemente para a frente e murmurei ao microfone. Recuso. Foi a única que fiz. As próximas rodadas vieram como em um ritual tenso. A cada nome lido, os olhos se voltavam para as partes. A defesa recusou 3. Curiosamente, ou não, todas mulheres jovens ou de meia idade. Ao que tudo indicava, preferiam um conselho mais masculino. Ou menos assertivo. Ao fim, o conselho de sentença foi formado. 4 mulheres e 3 homens. E ali estavam eles. Sentados lado a lado, com rostos sóbrios, mãos inquietas sobre os joelhos ou entrelaçadas. Nenhum deles parecia saber exatamente o que esperar, mas todos sabiam o peso que carregavam. O juiz confirmou a formação. Conselho de sentença devidamente instalado. Peço que os senhores permaneçam atentos. A partir deste momento, este julgamento passa a ser conduzido sob os olhos da soberania popular. Fez uma breve pausa. Retirou de uma pasta o formulário cerimonial. Ajustou os óculos e passou a ler em voz clara e cadenciada. Senhores jurados, os senhores foram escolhidos para compor o conselho de sentença que irá julgar este caso. Prometem examinar com imparcialidade as provas que lhes forem apresentadas e julgar conforme sua consciência e os ditames da justiça? Voltou o olhar para o grupo, solene. Cada um, por favor, deve responder. Assim o prometo. Um a um, em tom contido, os jurados repetiram. Assim o prometo. Assim o prometo. Assim o prometo. Era um rito breve, mas carregado de gravidade. Cada assim o prometo era uma âncora no presente. Um pacto silencioso com algo maior do que cada indivíduo naquela sala. Ao final, o juiz assentiu, satisfeito. Está instalado o tribunal do júri. Continua no próximo capítulo.